Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina, né? Nós estamos tratando nesse semestre aqui, o tema da nossa lição desse trimestre é a verdade presente em Deuteronômio, né? E para essa semana, nessa lição de número 12, Deuteronômio no Novo Testamento, né? Uma comparação, uma alusão aqui entre os dois livros, né? Entre o livro do Antigo Testamento, aliás, do Antigo Testamento, desculpa, com todos os livros do Novo Testamento, né? E essa semana nós temos aqui um convidado especial, que é o irmão Alisson aqui, que veio, ele é da Igreja Cidade de São Jorge, da IAS Cidade de São Jorge aqui em Santo André. Ele é diretor da Escola Sabatina, ele tem outros ministérios aqui também dentro da igreja, né, irmão Alisson? Você me ajuda aí que eu não estou lembrado agora, mas tem muitos trabalhos aqui dentro da igreja, né? Então, o irmão Alisson é nosso convidado especial para participarmos dessa lição. Muito obrigado, irmão Carlinhos. Você também que está em casa. Geralmente eu estou na outra posição, né, fazendo a apresentação. Mas hoje, essa semana, a gente fez uma mudança aqui. Hoje eu vim apresentar, venho passar a lição, comentar de forma bem profunda aí a lição da Escola Sabatina. Como você disse, né, sou o diretor aqui da Escola Sabatina aqui da cidade de São Jorge, onde nós estamos gravando aqui esse conteúdo aqui para você. E também sou diretor aqui do Interagentes, né? O Interagentes é toda a equipe de transmissão que interage de forma online aí, tá bom? E também o diretor do Ministério de Publicações. E é uma maravilha conciliar essas três funções, né? Que aí a gente pode ter uma ampla visão da igreja, né? E é um prazer mais uma vez estarmos aqui para mais uma lição. Obrigado, irmão Alisson. É, bastante trabalho na igreja, né, irmão? Trabalhando para Cristo. E você de casa também se sinta abraçado pelo Espírito Santo para mais um estudo, né? Agradecemos a todos. E para começarmos, vamos fazer uma oração, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra, Deus, e que essa lição, Senhor, venha nos trazer, Senhor, mais conhecimento da tua palavra, Deus. Nos ajuda através do teu bom e santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Essa semana, o verso para memorizarmos está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é uma alusão àquilo que Jesus falou lá no deserto, como todos nós sabemos, né? Quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo inimigo, Jesus falou isso para ele, né? Porque naquele momento da tentação ali, como nós conhecemos a história, Jesus afirmou, falou categoricamente para ele isso aí, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão Alisson, qual a ligação entre o título aqui da mensagem, do estudo dessa semana, desculpa, com o verso para memorizarmos? É muito interessante, irmão Carlos, a gente vê o tema assim, Deuteronômio no Novo Testamento, as pessoas falam assim, mas Deuteronômio está no Antigo Testamento. O que Exato. Deuteronômio tem a ver com o Uhum, Novo Testamento? Primeiro que Deuteronômio ele é um dos quatro livros mais citados aí no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, estudiosos comparam o livro de Deuteronômio com o livro de Romanos. isso. Isso é muito interessante. Além disso, E está repleto de referências, né, irmão? isso, exatamente. Uhum. O Novo Testamento usa muito, os escritores, né, do Novo Testamento, eles usam muito o livro de Deuteronômio, Isso, né, isso. porque pelo seu estilo, né, ele tem um estilo, um tipo de sermão diferente. Além disso, ele é bem pedagógico e bem teológico. Ali, aqueles sermões de Moisés ali diante do povo é maravilhoso. Mas só estudiosos teólogos aí, estudiosos da palavra de Deus, ao Uhum, analisarem o uhum. Novo Testamento, eles puderam identificar que Deuteronômio é o livro mais citado por Jesus.
E aí um exemplo, aí tem a ligação do que está escrito aqui em Mateus 4:4, que está o verso para memorizar. Geralmente as pessoas conhecem esse texto assim, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é onde exatamente Moisés ele cita essa passagem, irmão Carlos. Tem um fato muito interessante ali que no Novo Testamento, na tradução do Novo Testamento, não é citado, né, na tradução para nós, né? Porque no Novo Testamento, ali quando Jesus fala que toda a palavra que procede da boca de Deus, quando vamos compararmos com Deuteronômio, existe uma pequena diferença do que Moisés estava dizendo. O que Moisés estava dizendo lá em Deuteronômio? Ele estava dizendo o seguinte: ele estava dizendo que tudo Isso. o que procede da boca de Deus. Isso estava Moisés estava fazendo uma referência exatamente a Gênesis. Porque quando a gente vê lá no capítulo 2 de Gênesis, onde Deus ele forma Adão ali do barro, e o que ele sopra? O fôlego de vida. O fôlego de vida. Então, o que Moisés quer dizer aqui, e também o próprio Cristo, que nós não conseguimos viver sem a pessoa de Deus. Tudo que procede da boca de Deus, não só a palavra de Deus, mas o fôlego de vida, é o que nos faz viver. E você vê que ali que é uma ligação tão forte aí entre esse livro aqui do Antigo Testamento e como você falou aí, irmão, que Jesus citou bastante, fez bastante citações, e nós temos um caso clássico aqui das citações de Jesus ali no caminho de Emaús, que Jesus falou, né, para os dois discípulos, né, das escrituras que falava dele, né? Então, essa é um caso clássico aqui dentro, aqui nesse caminho de Emaús, é uma das provas que Jesus falava muito do livro de Deuteronômio, né? Não só do Deuteronômio, né? A gente vê aí que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. E é muito interessante, eu gosto de fazer essa ligação, porque o Antigo Testamento, os profetas e escritores do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Isso. Né? Vamos dizer ali, o homem, não o homem exatamente que abriu o Novo Testamento, porque a gente vê o Novo Testamento surgindo ali com João Batista, não é? Mas ali a história dos evangelhos é sobre Jesus e inicia exatamente o Novo Testamento através dessa história de Jesus. Exato. Né? E quando a gente vai para os grandes teólogos do Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, cita muito o quê? O Antigo Testamento. Por isso que quando a gente vê aqui, né, o está escrito, nós vemos exatamente ele se referindo ao Antigo Testamento. E para você que está em casa não sabe, o Antigo Testamento ele tem suas divisões, né? Onde tem o Pentateuco, né, escrito ali por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos ali os livros dos profetas, dos reis, né? Dos reis. Tem os livros de cânticos, como Salmos, Eclesiastes, os livros históricos, os né, livros. também. E temos ali também, por fim, os livros dos profetas maiores e encerra com os profetas menores. Interessante. Isso tudo, só para encerrar aqui, irmão Carlos, forma o Antigo Testamento que Jesus reconhecia como as Santas Escrituras. Interessante quando ele manda lá, né, ler o livro de Daniel lá, né, é uma das citações que Cristo manda, né, porque até então ali tinha só o Antigo Testamento, né? Mas é isso, irmão Alisson. Para darmos seguimento aqui, né, assim, uma pergunta, né? Jesus em seu ministério, como extrair mais poder para a nossa vida através da palavra de Deus? Esse tema é muito interessante, abordando o que a gente acabou de ver sobre Deuteronômio e o Novo Testamento, essa ligação que dá entre o Antigo e o Novo Testamento.
Nós entendemos aqui que quando a gente vê aqui na lição já de domingo, por exemplo, eu vou citar essa lição, onde fala exatamente sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Onde Isso. a gente vê ali do capítulo 4, versículo 1 até o 11, onde vemos que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, onde ele incrivelmente jejuou por 40 dias, que simboliza ali pelos anos, os 40 anos ali de peregrinação no deserto de Israel, Exato. né? E então ele é tentado por Satanás. Irmão, e aí nessa ocasião, Jesus ali quando teve o encontro lá com o Satanás, Jesus foi enfático, ele afirmou, está escrito. Aí Está é escrito. Aí é o que está o que a gente precisa aprender. Nem rebateu e nem discutiu com Isso. ele. Né? Ele Afirmou, repreendeu e afirmou. Exatamente. Né? A sua pergunta fala como extrair mais poder. Exatamente através das escrituras. E aí eu queria dividir essa explicação em duas partes, irmão Carlos. E eu queria dividir exatamente de acordo com os 10 mandamentos. Quando a gente vai nos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, nós vemos que 4 mandamentos são referentes ao amor a Deus acima de todas as coisas. Amor a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. A si mesmo. Né? Isso. Por que eu quero explicar dessas duas maneiras? Porque a lei de Deus é o caráter de Deus. Isso. Então, se você quer ter mais poder, é estar mais próximo de Deus. E como é que nós podemos usar isso? Aí eu quero citar exatamente essa situação de Jesus no deserto. Nós vemos ali que Jesus foi tentado em 3 vezes, 3 situações, mais ou menos. Primeiro ele fala o quê? Satanás fala o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus pega e fala assim, está escrito. Nem só de pão, estou usando a revista Almeida, atualizada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante, né, irmão Alice? Que ali ele tentando colocar essa dúvida em Cristo, né? Mas Cristo, sabedor de todas as coisas, então afirmou, né? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas aí você vê aqui, irmão Carlos, um encontro de 2 grandes teólogos. Um encontro de 2 grandes teólogos. Um é Cristo e outro Satanás. Satanás também tem sua teologia. Sim. E qual é a diferença entre a teologia apresentada por Satanás e a teologia apresentada por Jesus? Você que estudou a lição em casa, que está nos acompanhando, você vai notar aqui que a teologia aplicada por Jesus, ela se centra exatamente em Deus. Enquanto que Satanás, ele está concentrado nos milagres. É tanto que ele fala que quando leva Jesus para o alto do pináculo do templo, ele fala assim, se joga, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e não tropeces em nenhuma pedra. Não é isso? Isso a gente vemos na segunda tentação, quando ele fala ali para Jesus, né? Jesus citou o quê? Deuteronômio 6,16, onde que Jesus fala para ele, em que Moisés falava ao povo na rebelião em Massá, né? Não ponhava à prova o Senhor, seu Deus. Então, Jesus nesse debate aí com o opositor, com o inimigo, mas não, em nenhum momento colocou Deus à prova, né? Isso é muito interessante, exatamente onde eu quero chegar. Como Jesus centrava a sua teologia, a sua vida em Deus. Nós devemos tomar cuidado, irmão Carlos, hoje, porque existem muitas teologias, e hoje a mais famosa que a gente conhece é a teologia da prosperidade. Sim. E nenhuma das teologias que é apresentada no pentecostalismo e também hoje no mundo secular, que é a teologia da prosperidade, nenhuma delas se concentra em Deus, entendeu? Elas se concentram exatamente na teologia apresentada aqui por Satanás, na teologia do milagre, entendeu? Então aí entra uma coisa muito interessante. Essa primeira parte da explicação de como podemos ter poder com a palavra de Deus, primeiro é colocar Deus acima
de todas as De coisas. todas- as coisas. A segunda coisa que eu queria citar está exatamente na lição de terça-feira, que tem escrito aqui levantando rostos. Por que levantando rostos? Esse termo aqui era muito interessante porque se referia aos reis que quando iam julgar, eles olhavam assim para o rosto da pessoa e ele olhava assim e falava assim, julgava conforme a aparência. O que isso quer dizer? Que Deus ele não é assim, ele não julga pela aparência. Deus ele é imparcial. Então, assim como a primeira parte se refere ao amor a Deus, a segunda se refere ao amor ao próximo. Nós conseguimos tirar poder da palavra de Deus, entendendo que Deus ele é primeiro lugar na nossa vida e entendendo que o próximo, né, nós devemos tratar o próximo com justiça, assim como Deus nos trata. Isso. Sim, irmão Alisson, como você falou aí, né? Temos que tratarmos as pessoas com justiça, né? É interessante aqui, ó, como no Novo Testamento, Deuteronômio usa para explicar a lei e a graça, né? Isso é muito interessante a gente relacionar. Um dos maiores teólogos do Novo Testamento é Paulo, né? Paulo. E Paulo, no Novo Testamento, ele sempre quis mostrar que não é a lei que irá nos salvar. Entendeu? A lei não salva ninguém, mas sim a graça de Cristo. É tanto que ele afirma isso em seus escritos, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente vê aqui na lição, ó, e que eu gostei muito desse trecho que diz assim, ó: Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo. O que ele usou? Ele usou o livro de Deuteronômio, tá Isso. bom? Ele usou o livro de Deuteronômio, onde fala que Cristo se tornou maldição em nosso lugar porque enfrentou a maldição da lei. Por que ele está dizendo isso? Porque quando nós andamos somente na lei, achando que a lei pode nos salvar, aí nós estamos perdidos. E Deuteronômio, as pessoas, aí é muito interessante também, irmão Carlos, que as pessoas hoje no mundo cristão, eles entendem que a graça só surgiu no Novo Testamento com Cristo. Mas nós notamos lá em Deuteronômio que não é isso, que sempre existiu a graça. Sempre existiu a graça. Né? Exato, irmão. Então, isso mesmo. aí o Deuteronômio mostra exatamente isso, que Deus ele ofereceu a graça e como obediência e gratidão por essa graça, nós obedecemos aí o quê? A sua lei. Interessante, né, irmão Wallace, que aqui é uma afirmação, né? Porque todo o entendimento da Bíblia deve ser centrada em Jesus. E você falando da graça aí,
as alianças, né? Todas as alianças que Deus fez com o povo lá de Israel tem a ver com a graça também, né? A paciência de Deus. E a gente vemos aqui, porque todo entendimento, volto a falar, todo entendimento da Bíblia deve ser centrada em Jesus Cristo. É isso mesmo, é muito interessante e Deuteronômio aponta para isso. Como eu disse logo no começo, o Antigo Testamento, os reis e profetas, todos os escritores das Santas Escrituras, quando apontavam para Jesus. A Bíblia é centralizada no plano da salvação que é executado exatamente por Cristo Jesus. Isso. Agora, uma coisa muito interessante, o que o Deuteronômio tem a ver com isso? Quando a gente vê em Deuteronômio, onde Moisés ele cita que viria um profeta como ele estava se referindo exatamente de Jesus. É tanto que isso se cumpre em João 6, versículo 14. O que acontece naquela situação? Jesus, ele multiplica os pães. Então o pessoal olha assim, esse era o profeta prometido por Moisés, né? Porque aquele sinal ali de Cristo apontava para o maná, ou seja, um milagre que Jesus transformou os pães ali, multiplicou os pães, ele também usou, aconteceu no deserto, onde ele enviou o maná. Então Cristo, a vida dele está em todas as Escrituras. Todas as Escrituras apontavam para a vida de Cristo. Todas, Isaías, todos os profetas apontavam para Jesus. Irmão Alisson, indo para as considerações finais, eu queria que o irmão fizesse um comentário aí. Né? As considerações finais, eu queria usar exatamente o livro de Hebreus, tá bom? Que fala exatamente o que Paulo, em sua carta aos Hebreus, para que você que não sabe, Paulo escreveu o livro de Hebreus, né? Muitos teólogos têm dúvidas sobre isso, sabia? Não sei se você sabia disso, mas tem muita dúvida. E ele, para a gente encerrar essa lição, eu queria mostrar exatamente sobre a fidelidade, né? Nós devemos ser fiéis a Deus. E essa fidelidade surge no amor de Deus para conosco. Entendeu? E nós podemos ver aqui que a fidelidade aqui, ela não surgiu no Novo Testamento apenas, né? Ela surge em toda a Bíblia, sempre existiu. Quando o apóstolo Paulo, ele aponta para o Antigo Testamento, especialmente para os livros para o livro de Deuteronômio, ele quer dizer o quê? Que nós precisamos da lei e da graça de Cristo. Olha o que ele diz, olha o que a lição diz aqui, que eu queria encerrar com esse texto muito interessante. Olha só. Paulo fez isso para deixar claro que se a infidelidade podia levar à morte sob a antiga aliança, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi justificado e insultou o Espírito da graça. O que ele quer dizer com isso, para a gente encerrar? O que ele quer dizer é que, para os judeus, eles não podiam ficar sob a lei. Entende? Exato. Porque a lei sempre vai mostrar que nós merecemos morrer. Não tem outra. Não tem outra saída. A lei sempre vai dizer assim, não, você merece morrer. Por quê? Porque você pecou, você é pecador. Você transgrediu. Exatamente. Mas o que Paulo quer ensinar para os judeus e para nós hoje? Vamos nos apoiar em Cristo Jesus. Na graça salvadora de Cristo Jesus. Jesus morreu por mim, morreu por você.
E é isso que nós devemos nos apoiar. Irmão Alisson, interessante que aqui nas considerações finais, aqui no, o Senhor, como está escrito aqui, né? O Senhor fará justiça ao seu povo. Qual é a nossa única esperança nesse julgamento? Aí a gente faz uma alusão aqui, ó. Deuteronômio 20, 32 até o 36, né? E Romanos 8, 1, não é? Então, a única justiça que nós temos que esperar é a justiça de Cristo É isso mesmo. sobre nós, né? Então, Então, só para mim encerrar minha parte, o que eu quero dizer para você que está em casa? Nós, hoje, temos mais luz do que o povo de Israel antes de atravessar o Jordão para tomar a terra de Canaã. Que luz a mais é essa? Nós temos Jesus. Jesus. E nós devemos confiar nele. Porque aquele povo, se tivesse Jesus, eles teriam confiado. Entende? Então, assim como Paulo quis dizer exatamente isso, atentem-se, porque vocês também tiveram luz maior do que eles, e nós também temos. Então, nós devemos nos apegar a Cristo, escolher Cristo Jesus para nos salvar. Obrigado, irmão Alisson. Deus abençoe. Deus abençoe você de casa também. Muito obrigado pela audiência de mais um estudo da nossa escola sabatina. Agora, para encerrarmos, eu peço para o irmão Alisson fazer uma oração. Oremos. Grandioso e eterno Deus que habita no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida e pela salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor venha nos guiar pelas veredas da justiça, Senhor, por amor do teu nome, e que nós podemos ser luz para este mundo e refletir a glória de Cristo para muitas pessoas. Amém. É o que te pedimos e agradecemos por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos.